Fala pessoal, beleza? Então aqui estamos em mais um vídeo da nossa série Transformando PSD em HTML. E a aula de hoje é muito legal, o conteúdo é muito especial, tá? A gente vai tratar da parte de fonte que a gente vai utilizar no nosso sistema. Essa parte é essencial que você pegue e que você compreenda, porque todo site hoje ele trabalha com fonte, né? E a fonte ela é importante para o projeto, tá? Ela faz parte do DNA de qualquer site, de qualquer HTML que você vai trabalhar. Então eu abordo um pouquinho da parte de fonte, como trabalhar com elas no seu site, e a gente já começa a estilização de CSS do nosso cabeçalho, ok? Então a gente já vai colocar a mão na massa para desenvolvimento da parte de CSS no nosso cabeçalho. Então vocês já vão conseguir ir pegando a parte de estilização e eu espero que esse conteúdo agregue bastante para vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos acompanhar a aula e já sabe, estou totalmente à disposição. Qualquer dúvida, só mandar seus comentários, só enviar suas dúvidas e eu atenderei o mais breve possível e com todo o meu empenho possível também, tá certo? Então um grande abraço e a gente se vê no final da aula. Até mais! Então, iniciar estilização, que é a parte mais divertida do processo, eu acho, pelo menos, porque é onde você vai dar vida, né? Você construiu o alicerce, ergueu sua casa, colocou a laje ali, mas você sabe que você precisa dar o acabamento, precisa pintar, rebocar, colocar piso para poder ficar show de bola e poder entrar para dentro, né? Então, isso é o que a gente vai começar a fazer agora, né? Primeira coisa, antes da gente abrir o CSS, mas já tem tudo a ver com estilização, a gente percebe que a fonte que está sendo utilizada aqui, ela é diferente da que está no navegador, né? Ela é diferente. O navegador está usando uma fonte padrão do Windows aqui, que é a fonte serifada, a gente fala que é uma fonte que é esse padrão que parece uma fonte mais antiga, aquelas fonte de jornal, sabe? E aqui a gente está com uma fonte totalmente diferente, tá? A hora que a gente clica aqui, a gente vê que o nome dessa fonte é Lato, tá? Essa fonte eu tenho ela instalada no meu computador, ok? Então eu tenho ela instalada aqui. Porém, quando é um site, tá? É exigido que a pessoa que esteja acessando esse site também tenha a mesma fonte no computador dela, senão não vai aparecer. Então a fonte ela precisa estar no computador da pessoa para aparecer. Então, às vezes eu tenho essa fonte instalada no meu computador, aí eu coloco esse texto para estar nessa fonte no CSS, aí a hora que eu mando para o meu cliente, ele abre lá e fala, poxa, mas a fonte está totalmente diferente do layout, o que está acontecendo? E aí você fica sem entender, porque você fala, poxa, mas, meu, tô abrindo aqui no meu computador, tá normal. Essa fonte, tá? A mesma fonte do site, do PSD, o que está acontecendo? E você fica sem entender por que está dando diferença entre a sua fonte e a fonte abrindo no PC do cliente seu. Então é porque ele não tem essa fonte instalada. Nossa, então como eu vou usar essa fonte? Né? Eu não posso exigir que todo mundo tenha a fonte instalada no computador, né? Não posso exigir isso. E eu não posso também instalar essa fonte no computador dela sem que ela queira, né? Não tem como eu fazer isso. Então, como que eu faço, né? Para ter essa fonte no meu site, de uma forma que, meu, qualquer pessoa, mesmo sem ter a fonte instalada, ela consiga ver, né, essa fonte do jeito que ela está mostrando aqui. Então existem algumas formas de fazer isso, tá? Hoje eu vou mostrar a mais simples delas, a mais acessível, tá? Até porque o curso aqui é para ser rápido, dinâmico, né? O mais rápido possível, pelo menos para introdução. E a gente está com a sorte de que esse site aqui ele usa a mesma fonte no site inteiro, tá vendo? Que é essa fonte Lato. Então é uma fonte só para o site inteiro. E aí tem um recurso que chama Font Face, tá? O que é Font Face? Eu vou explicar na teoria para você, mas basicamente você consegue subir alguns arquivos de fonte aqui para o seu diretório do seu site, né? Então você sobe literalmente os arquivos de fonte aqui, tá? E você consegue usar ele dentro do seu site através do CSS, beleza? Porém,
nós temos um recurso muito mais interessante no nosso caso e fácil de usar, e é o que a gente vai utilizar aqui, tá? Como esse site ele usa inteiramente a fonte Lato, tem um recurso do Google que chama Fonts, tá vendo? Fontes. Eu vou retornar ao site clássico, que é o site que eu gosto mais, tá? Então, ele tem o site novo, mas eu gosto de usar o clássico por enquanto, né? Ainda não me habituei ao novo, ele é recente e tudo. Então, eu preciso pegar para dar uma forçada nele. Mas, por enquanto, ainda existe o site antigo, então tá excelente para nós. Então, aqui nesse site, existe uma infinidade de fontes que você pode pegar e usar nos seus projetos web, tá? Então, todas as fontes que estão aqui no catálogo, você consegue utilizá-las através do Google para colocar no seu site, para que seu site tenha o visual delas, tá? E a fonte Lato é uma delas aqui, tá? Inclusive a fonte Lato é uma fonte bem na moda aí, né? Vários sites estão usando e tudo. Então a site é uma fonte bastante comum, né? Então o que, que você vai fazer aqui, tá? Eu fiz o processo. Você pesquisa a fonte Lato, ele vai trazer aqui para você, tá? Então você vai conseguir ver aqui, ó, que a família dela de fontes tem essas opções de fontes, tá? Então, ela é mais fina, ela é regular, ela não negrito, ela é mais grossinha no black, ok? E aí você consegue testar a sua fonte e tal, né? Etc, ok? Pois bem, você clica no sinal de mais, ele vai adicionar essa fonte, tá? Aqui. Se seu site tiver mais de uma fonte e essa mais de uma fonte você encontrar ela aqui, então, por exemplo, Roboto, né? Roboto é outra fonte muito utilizada. Se seu site usar as duas fontes, você pode concatenar as duas fontes. Então, se eu clico aqui, ele também adiciona Roboto e eu consigo utilizar as duas ao mesmo tempo. Legal, né? Pois bem, a gente só usa a Lato, né? Porém, eu percebi que ela não usa só uma variação da Lato, né? Então, a gente vê aqui, ó, Lato Semi-Bold, tá? Lato Black, ok. A Lato Medium, que também pode ser regular, tá? Então, é Medium ou regular, depende como está instalado aí. Então, basicamente, são essas três. Então, é a Semi-Bold, a Black e a regular. Eu preciso dessas três fontes no meu site, dessas três variações, para que eu possa, com perfeição, atender os requisitos de fonte. Então, como que eu faço? Selecionei a Lato, venho aqui na aba Customize, vejo que a regular já está selecionada por padrão. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a Bold e a Black. Você percebeu que aqui no Google ele não tem a Semi-Bold, mas não tem problema, tá? Não tem problema, porque daí eu uso a Bold no lugar dela, tá bom? Apesar que, deixa eu só dar uma olhada aqui, que talvez eu acredito que eu possa usar regular no lugar da... Não, vou usar do jeito que está aqui, tá? Vou usar a regular como medium, que é a que está mais próxima, né? A Bold como Semi-Bold e a Black mesmo essa tem, tá? Venho aqui na aba Embedded e eu tenho essa tag aqui que ele me fornece, ok? Essa tag aqui, eu consigo já carregar ela aqui, ó, abaixo do meu title. E sim, é só isso. Só isso e meu site já tem a fonte Lato integrada nele, tá? Então, quando eu venho aqui, nossa, não carregou ela ainda. Por quê? Porque eu ainda preciso atribuir essa fonte aos elementos da minha tela, tá? Como que eu faço isso? Ele tem aqui, ele já traz para mim aqui, ó, como que eu tenho que especificar no CSS minha fonte. Então, eu tenho essa aqui, a fonte Family Lato Sans. Então, feito isso, eu já posso pegar meu arquivo Style. Eu vou adicionar a tag body aqui, tá? A gente já vai começar a entrar em CSS, só vou fazer isso para vocês verem a fonte. E eu vou carregar aqui o meu CSS, eu preciso carregar aqui, tá? Então, usando o Emmet, ó, ele já traz para mim aqui, é o link do CSS, beleza. Ele já trouxe, ó, inclusive o padrão dele é trazer um arquivo style. Como eu já nomeei o meu como style, tá feito, não precisa fazer mais nada, só dar um salvar. E voltando ao site, ó, perceba, eu já estou com a fonte definida aqui, que é a fonte Lato. Todo o meu site já está em Lato, tá? Por que ele está em Lato? Porque a minha tag body já está definida com essa fonte Lato.
O que é a tag body? A tag body é a tag que agloba todo o conteúdo do seu site, tá vendo? Então, ó, ele abre a body, aqui tá todo o conteúdo do site que a gente fez nas últimas aulas, tá vendo? Nos últimos minutos atrás aí, olha só que bacana. Tá tudo aqui, só que tudo isso tá englobando por uma body. Então, tudo que tá dentro dessa body, automaticamente ele pega qualquer estilo que eu colocar dentro dessa body, tá? E aí eu posso ir estilizando individualmente cada um deles depois, né? Mas, por exemplo, ó, se eu ponho aqui fonte style, opa, desculpa, fonte, eu queria usar fonte transform, é text transform, desculpa, text transform. Às vezes eu confundo text com fonte direto. Ah lá, tá vendo? Ficou tudo em maiúsculo, entendeu? E todo o texto do site mesmo, em maiúsculo, porque eu tô aplicando na classe body, que está englobando todo o meu site, tá bom? Então, por enquanto é isso, né? Aqui. Então, eu padronizei a fonte do meu body, tá? Eu vou fazer mais uma padronização aqui com um asterisco, colocando margem 0, padding 0, tá? Por que isso? Perceba agora que tudo se aglutinou mais, né? Então, havia uns espaçamentos aqui antes, tanto nas laterais do site, né? Tá tudo colado aqui, quanto entre os conteúdos. Então, a gente via que no H ele tinha uma margenzinha, aqui ele tinha uma margenzinha, entre os parágrafos, né? Ele tinha uma margenzinha, né? De cima e de baixo. E com isso, eu tirei a margem e o padding, tá? O que é o padding e a margem? O margem é todo o espaçamento que existe por fora de um elemento, tá? E o padding por dentro de um elemento. Então, eu vou mostrar na prática para vocês já, mas basicamente é o seguinte, a gente tem aqui, eu vou mostrar já para vocês, ok? A gente tem aqui a header, eu vou pôr aqui a header, e eu vou pôr aqui, ó, background color, tá? Pode ser azul aqui, aquamarino, só para vocês perceberem. Então eu salvei, tá vendo? Ele adicionou. Eu vou adicionar um margem, tá? Então eu vou adicionar um margem, tá? 20 pixels. Então você percebe que ó, ele deu um espaçamento por fora da header, tá vendo? Então a tag de header tá aqui onde tá colorido, né? E tem uma margem, ó, que distancia ele das bordas do site e do primeiro elemento, que é o comunicado, tá? Agora, se eu adicionar um padding de 20 pixels, você vê que ó, o espaçamento foi interno a essa tag. Então, ele deu espaçamento ó, entre as bordas do bloco header. Tá? Então, essa é a diferença entre padding e margem, ok? E voltando ali, só para finalizar, asterisco significa o quê? Significa tudo. Ou seja, tudo que está aqui na página, tudo, tá? Incluindo essa tag body, as tags dentro da body, tá? A própria tag HTML aqui, tudo isso se aplica ao que está dentro da propriedade asterisco aqui. Então, tudo, eu estou tirando a margem de tudo, eu estou tirando o padding de tudo. Por isso que eu apliquei isso aqui, tudo se aglutinou. Tá? Não precisei aplicar isso aqui para o P, daí para uma section, daí para header, não precisei aplicar um por um. Eu queria aplicar para tudo, apliquei para tudo. Ok? Então é isso. Então a gente já está com o nosso CSS linkado, a nossa fonte linkada, tá? E vamos começar a trabalhar por partes. A gente vai iniciar com a header, tá? Que é o... Né? Vamos seguir a ordem de desenvolvimento que a gente seguiu no HTML, beleza? Então nós temos a header aqui, a header tá ali, ok? Então, primeira coisa que a gente percebe na header, tá? A header ela vai ter uma borda azul aqui,
né? Embaixo dela apenas. Você vê que a borda é só embaixo. Tá? Então, como que eu faço? Primeiro eu preciso saber a cor, né, dessa borda. Para saber a cor dessa borda, tem uma ferramenta aqui no Photoshop, que é o conta-gotas, que fica aqui. Selecionando essa ferramenta, você passa ela aqui por cima, clica com o botão direito, tá? Então, enquanto você está andando com ela por cima de onde você quer a cor, você clica com o botão direito, copia código hexadecimal de cor, tá? Isso aqui ele já pega para você pronto, para você poder colar a cor aqui. Você só vai ter que adicionar uma hashtag na frente. Tá vendo que o meu Visual Code Studio até já mostrou de fundo qual é a cor que está aqui? Percebe? Então esse é um recurso que tem, tá? Então a gente tem a cor já, tá? Então o que a gente precisa? A gente precisa adicionar uma borda. Para adicionar a borda, tá? A gente vai adicionar aqui border. E aí temos aqui com o Emmet algumas opções, ó. Então tem border radius, border bottom, top, left, right, tá? Então aqui é para adicionar uma borda ao rodapé, né? Vamos dizer assim, né? Ao bottom, ao embaixo desse elemento, né? Aqui é em cima, aqui é na esquerda e aqui na direita. Se eu deixar só border, ele vai adicionar em todos os lados, tá? Então põe aqui border, tá? Aí a segunda propriedade que eu ponho é qual o tamanho dessa borda, qual a largura dessa borda. Aqui a gente vê que ela não é uma borda fina, mas também não é uma borda muito grossa, né? Então eu acredito que é uma borda aí de uns 5 pixels. Vamos testar com isso, depois a gente vê. Em seguida a gente põe o estilo da borda, né? Essa é uma borda do estilo Solid, mas existem outros estilos, tá? Você pode dar uma pesquisada para ver, ou conforme eu lançar alguns vídeos sobre o assunto eu vou mostrando para você. Então aqui, ó, e aí depois, né, o último parâmetro eu coloco a cor que eu quero que essa borda tenha. Feito isso eu salvo, né? E aí eu vou ter aqui, ó. Então eu tenho, ó, percebe, ele criou a borda, só que ó, ele criou a borda aqui na lateral também, em cima e do lado, né? É que está muito colado, então às vezes você não consegue perceber, mas se eu der uma margem aqui, você já percebe, tá vendo? Ele criou a borda em todos os cantos. Porém, eu só quero a borda embaixo. Então, eu coloco tracinho bottom e pronto, ó, só tem a borda embaixo. E a borda, ela é de começo a fim, né? Então não vai ter margem, beleza? Então, beleza. Então, pronto, a borda tá pronta, ok? Percebe também que a gente vai precisar pôr o padding, né? Porque você vê que internamente, dentro do elemento, existe um espaçamento, né? Existe um espaçamento em cima, existe um espaçamento embaixo. Né? Você consegue perceber isso claramente. Então a gente já vai pôr também aqui um padding, né? Acho que um padding de 20 pixels tá ótimo. Eu vou pôr um padding de 20 pixels e 0, tá? Por que isso? Porque o que acontece? Ó, 20 pixels ele adicionou padding em cima, embaixo, mas não adicionou nenhum na lateral, tá vendo? Ele não tem nenhum padding nessa lateral, ele não tem nenhum padding nessa outra lateral aqui. É que você não vai perceber porque não tem nada aqui, né? Mas não tem um padding. Então ele se mantém, ele só aplica o padding em cima e embaixo, tá? Se eu invertesse, se eu colocasse 20 aqui e 0 aqui, ele faria o oposto, né? Ele adicionaria na lateral e não em cima e embaixo, tá? E você pode definir até 4 itens aqui, tá? Então, para todos os itens que você consegue trabalhar atributos em cima, embaixo, esquerda e direita, você pode atribuir todos eles concatenados aqui, tá? Então, um aqui é em cima, aí aqui é o da direita, aqui é o de baixo e aqui é o da esquerda, tá? Essa é a ordem, ok? Então você pode adicionar e brincar como você preferir com o posicionamento. Ou se você quiser, você pode pôr de uma forma um pouco mais verbosa, mas que fica às vezes um pouco mais organizada para quem é iniciante. Tipo, não, na esquerda eu quero 20 pixels. Aí tipo, na direita eu quero 10 pixels. Então, é o mesmo funcionamento do que colocar assim. Então, tipo, aqui seria eu colocando basicamente esse código aqui, ó. Aí eu colocaria padding top
20 pixels, né? E bottom. Tipo, só que assim, eu tô resumindo essas 4 linhas de código em uma. Então essa é a praticidade, tá? É uma questão de praticidade, ok? Você pode usar assim, tranquilamente, tá? Vai funcionar normalmente, ok? Vai funcionar normalmente, percebe? Mas conforme você vai criando mais prática, vai dando uma estudadinha e tal, você vai preferindo usar de uma forma um pouco mais simples, tá? O resultado é o mesmo, então ótimo assim, beleza? Então tá bom, excelente essa parte. A gente percebe também que esse conteúdo aqui ele está centralizado, né? Então ele está centralizado e ele está com um espaçamento entre eles, né? Então existem algumas formas de fazer isso, tá? Eu vou aplicar aqui, se não ficar muito bom eu testo da outra, tá? Que eu estou fazendo com vocês enquanto eu estou desenvolvendo mesmo. Então não tem uma cola aqui, nada, para vocês verem como é feito na raça mesmo, no pelo, beleza? Então é o seguinte, o que eu vou fazer aqui em primeiro lugar? O primeiro lugar de tudo eu vou testar já fazendo um display flex, ok? Então o que é o display flex? Ele é o flex CSS, o famoso flex CSS. Você pode estudar um pouquinho mais só sobre ele, a gente pode fazer um texto só sobre ele, porque ele é um pouco mais complexo, tá? Mas ele é um recurso meio novo, ele veio no CSS3, ele permite que você alinhe os elementos de um, de um bloco, né, de um elemento, de uma forma que ele fique mais organizado, tipo em linhas, por exemplo, sem usar o float, tá vendo? Nossa, mas nesse caso distorceu a imagem. Ficou um do lado do outro? Ficou, mas distorceu a imagem, sim. Porque você precisa alinhar os elementos, né? Então você precisa alinhar os itens aqui, então você dá um align item center. Pronto, já resolveu a questão. E, ao mesmo tempo, porque o que acontece? Por que aconteceu aquele distorcido, tá? Só para a gente explicar. Porque a primeira imagem, esse elemento, na verdade não é a primeira imagem, mas esse elemento, ele é maior em altura que esse. Então, consequentemente, esse elemento vai tentar seguir a altura desse, tá? Sempre o elemento que for maior, ele vai ser referência, eu digo maior em altura, né? Ele vai ser referência para os demais. Então, por isso que ele estica, porque ele estica a ponto de se igualar. Tá vendo? Olha aqui, para que eu seleciono os dois. Ele, para igualar a altura do outro elemento, do elemento mais alto. A partir do momento que eu dou um alinhamento para ele, tá? Ele se comporta como ele precisa, ele tem o tamanho que ele precisa ter, e aí ele se alinha ao outro elemento. Então aqui eu pus center, então ele se alinha ao meio, entre a, no meio da altura, né, do outro elemento. Então tá vendo que ele está ao centro aqui, a posição dele? E é como o layout sugere, tá? Porém você pode, mas ele tem outras opções. Aí aqui eu vou dar uma dica para vocês que ajuda muito no desenvolvimento, tá? Que é o Developer Tools, tá? Do Chrome. Aqui eu estou usando o Microsoft Edge, só que esse Edge aqui, ele é o novo Microsoft Edge, desenvolvido com base no Chrome, então ele é muito semelhante ao Chrome, tá? Então, quase igual. Mas essa ferramenta tem nos principais navegadores hoje, tá? Tem no Chrome, tem no Edge, ok? Como que você ativa ela? Você pressiona F12 no seu teclado e ele já vai ativar. Ele vai ativar basicamente assim, tá bom? Ele vai ativar basicamente assim. Aí você vem na aba Elementos, ok? E aí você consegue, olha só, você consegue olhar todos os elementos do seu código. Você consegue olhar, você consegue ver os atributos de CSS que ele tem. E mais que isso, você consegue testar atributos aqui antes de colocar no código. Então é importante que você lembre que quando você adiciona um atributo aqui, ele não está automaticamente adicionado ao código, tá? Aqui ele só está numa visualização. Então, na hora que você voltar para o seu código-fonte, você tem que replicar o que está aqui. Porque se você der um F5, fizer alteração aqui tudo, aí você dá um F5 na página, você vai perder tudo. Então, aqui é só para te dar um norte, né? Para você mais ou menos saber o que fazer. Então, por exemplo, ó, tá vendo? Aqui você pode testar. Aqui é uma bela forma de você aprender o que faz cada coisa no CSS. Né? Então, por exemplo, eu estou com align itens. O que faz? Ó, baseline, ele alinha
a rodapé do elemento de maior altura. Center, o que a gente estava vendo. End é no topo, tá vendo? Flex End ele faz um semelhante ao baseline, só que um pouquinho acima, tá? Flex Start também. Existe o normal, é como ele já vem, tá? E aí aqui, ó, aí alguns que nem sempre se aplica, tá bom? E aí você pode testar e tal, ficou bom, você copia daqui, cola no seu código, sucesso, beleza? Essa é uma dica que eu tenho, que é muito legal, tá? Outra dica que eu tenho é para você conseguir ver em várias resoluções de tela. Isso aqui a gente vai usar na hora do responsivo, tá? Não vamos usar agora, mas o que eu indico? Desenvolver o site sempre com a DevTools aberta. E se a gente vai desenvolver sempre com a DevTools aberta, então é bom que a gente sempre desenvolva abrindo numa resolução simulando um monitor mesmo, né? Porque aqui ele não está simulando um monitor, aqui ele está nessa resolução que ele está aberto. Então aqui é uma resolução menor que a do monitor, né? Porque aqui o DevTools ele está comendo essa parte aqui, então ele está diminuindo o site nesse tamanho. Então não necessariamente o que se aplicar visualmente aqui vai estar correto no monitor depois. Então, se você quer trabalhar com o DevTools aberto, sempre deixe ele aberto na função clicando nesse botão aqui, ó, para emular a responsividade, ok? E daí você deixa numa resolução de monitor. O meu monitor, a resolução dele padrão é essa, por isso que está configurado aqui. Mas você pode configurar a resolução do seu monitor como você preferir, beleza? Então, vamos continuar a trabalhar aqui com o header, tá? Então, e eu vou fazer aqui para você já ver em tempo real também. Então, junto com a line item, você tem uma outra propriedade que chama justify content, que aí ele alinha na vertical, tá vendo? Então, justify itens ele tem o center, que daí ele vai centralizar todo meus conteúdos no meio da tela. Tem o end que ele vai no começo, né? Na esquerda. Flex end na direita, né? E depois tem algumas opções que se repetem. E que não você vê que não aplica nenhum efeito, porque elas têm outros usos. Aí nós temos algumas outras opções, ó. Space Around, que ele vai espaçar os elementos da tela entre eles, tá? Então, aqui, ó, ele espaça total, então ele coloca, ele espaça pela largura do elemento pai, do elemento header, ele tá espaçando os elementos que estão dentro da header, né? Só que mantendo o lado esquerdo e direito, mantendo eles como ponto de partida, então o espaçamento não se aplica nas pontas, né? Só se aplica no meio, então ele faz esse espaçamento de distanciamento, né? O Space Evel ele vai espaçar aí sim, considerando a esquerda e a direita também, né? E o Around ele faz um parecido, tá? Só que com um pouco menos de espaçamento, porque daí o espaçamento dele já é feito, na parte do centro é feito de uma forma um pouco diferente. Mas você andando entre eles, você consegue escolher uma melhor opção para trabalhar nesse caso, né? Aqui, nesse caso específico, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar no centro, ok? Por que eu vou deixar no centro? Porque eu ainda vou ter a linha, ok? Então e na linha eu vou dar o espaçamento que eles precisam, tá? Essa é a forma que eu vou fazer aqui, mas teria uma outra forma que eu vou utilizar ela, inclusive, abaixo, que seria pôr uma outra div aqui, com uma largura, tá? Especificar uma largura para essa div, e dentro dessa div, alinhar os elementos. Por quê? Porque a gente percebe que aqui, ó, o site ele não está começando do cantinho, tá vendo? Ele tem uma boa margem para chegar nos elementos, tá? E quando a gente for exibir o site no navegador, a gente também tem que respeitar que ele tem essa parte aqui em branco. Então a gente vai criar uma div para englobar nessa largura aqui, tá? A gente vai centralizar essa div e dentro dessa div reposicionar os elementos para eles ficarem respeitando essa largura máxima. Daria para aplicar isso aqui já, mas aqui eu não preciso, porque eu tenho a linha. Então aí eu posso pôr só margens laterais para ela, beleza? Então aqui é mais sussa lidar com isso, tá? Então aqui vai ter o line, né? Então aqui o que eu vou fazer?
Eu quero só trabalhar por enquanto no line que está dentro do header, tá? Porque no HTML eu coloquei mais um line, né? Em algum lugar aqui eu coloquei mais um line. Se vocês perceberam, né, na hora que eu coloquei, que nas informações de contas bancárias aqui, ó, eu coloquei mais um line, tá vendo? Então, quando eu coloquei esse line, ele também, né, tem o mesmo nome de classe. Então, eu só quero trabalhar por enquanto com o line do header. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou pôr aqui header, tá? Vou pôr um sinal de maior por line, ok? Abre e fecha. A partir desse momento, tá? O que eu estou fazendo? Ó, eu até estou pondo aqui o mouse em cima, ele está mostrando para mim, ó, que é o header e o elemento com classe line dentro desse header, diretamente dentro desse header, tá? Eu estou dando esse errinho aqui porque está vazio aqui dentro, tá? Então, por enquanto, não tem nada, tá? Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou pôr uma largura. Então, largura é o width, tá? Largura eu vou pôr só um pixel, porque a largura dessa linha é bem fininha, tá vendo aqui? É uma largura bem fininha. Eu quero trabalhar com a cor dessa linha, então eu clico com o botão direito aqui, com o conta-gotas. Vou trazer já essa linha. Aqui, como ele querendo ou não, ele é um quadrado ali, né? Então eu vou pôr uma cor de fundo para ele, tá? Então eu vou pôr uma background color e trazer o valor que eu copiei lá do Photoshop. Tá? E aí falta definir também uma altura, né? Uma altura para ele. Eu vou pôr uma altura aqui de 40 pixels, por enquanto, só para a gente testar. E beleza, parece que ficou bom. Eu esqueci de pôr, tá vendo? Viu? Se eu esqueço de pôr aqui no código, ele não aplica. Perceberam, né? Então é isso. Eu vou aumentar a linha aqui para 50 pixels. Vocês conseguem perceber que a linha está aqui, né? Vocês vão perceber mais agora. Vou vir aqui na linha, vou pôr aqui um margem 0 para topo e rodapé, como eu já mostrei. E vou pôr, olha só, que bacana, hein? Então já tá bem legal aqui, hein? Então já vou copiar e colar aqui. Olha que legal. Então tá muito, tá vendo? Já tá bastante semelhante, tá vendo? A linha até, às vezes, eu acho que ela é um pouquinho maior aqui. 70 vai ficar top. Então, 70. Então, ó, pode perceber que nosso cabeçalho ó, tá pronto, pelo menos na versão de computador, né? Depois a gente vai ter que responsivar isso aqui, porque se a gente abrir no celular, isso aqui é um desastre. Depois eu mostro para vocês. Então, o nosso cabeçalho tá ok aqui. Vamos continuar com os próximos elementos aqui, beleza? E aí, o que você achou dessa aula, hein? A gente já começou a trabalhar a parte de CSS, você já conseguiu ver a mágica sendo realizada e como que ela funciona, não é mesmo? E é bacana, é gratificante você ver algo tomando forma, algo que você está fazendo tomando forma, né? E a minha dica para o fim desse vídeo é essa, tá? Persista bastante, ok? Você vai precisar praticar muito e às vezes você não vai conseguir o resultado desejado logo de cara. Porém, com a persistência, ele eventualmente vem, tá bom? Na nossa área, como eu sempre digo e vou repetir para sempre, não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica, é prática e prática e prática. Não tem uma só forma de chegar em um resultado, você pode chegar em um resultado de diferentes formas, tá? Tem formas mais difíceis, tem formas mais simples, e a gente tem que se habituar na forma que mais nos agrada e que deixa a gente mais confortável, pelo menos quando a gente é iniciante, né? E aí, no decorrer do nosso desenvolvimento como profissional, a gente pegando prática, conhecimento, a gente mesmo vai criando novas formas de fazer as coisas e vai deixando pronto já na cabeça tudo que a gente precisa para fazer o desenvolvimento, e é aí que a gente se torna um bom programador. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seus comentários, suas dúvidas e sugestões, obviamente, para próximos vídeos, para melhorias, ok? Então, tamo junto,
Obrigado e bora pro próximo vídeo que ainda não acabou não, tem um chão pra frente. Valeu!